Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa apresentação do nosso artigo de título Liberdade de Cátedra, Análise da Percepção de Docentes da Área de Administração, um artigo de autoria do Emanuel Campigoto Sandri, Giovanni Cruzara, que sou eu, Jane Mendes Ferreira Fernandes, Ana Paula Querobim e Júlia Mitsue Vieira Cruz Kumasaka, todos os autores da Universidade Federal do Paraná, localizada na cidade de Curitiba. Bom, fazendo uma introdução no nosso artigo, né, o nosso artigo está embasado dentro do cenário da educação brasileira. E quando a gente fala de educação, nós temos uma relação direta com a Constituição brasileira, mais especificamente nos seus artigos 205 e 206, e também com relação às leis a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que é a Lei 9.394 de 96. A legislação brasileira, ela visa então estabelecer ali os parâmetros pelo qual a educação brasileira deve ser redigida. E dentro do cenário de educação, nós temos o cenário de ensino, onde nós temos dentro da Constituição e dentro das leis toda a discussão que diz respeito à questão da liberdade de aprender e de ensinar, ao respeito ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, ou seja, as legislações brasileiras, a Constituição, as leis complementares, as regulações e todos os demais arcabouços jurídicos que existem dentro da parte da educação, eles visam em grande parte estar fazendo e estar tornando possível que o ensino seja regido por algumas regras. E isso visa então tornar possível a independência didática por parte do professor que está ensinando. Dentro desse cenário é onde encontra-se a ideia de liberdade de cátedra, que não é explicitamente descrita na Constituição. Nós não temos uma entrada na Constituição ou na legislação que diga liberdade de cátedra é isso ou liberdade de cátedra é aquilo, ou ainda está garantida a liberdade de cátedra, como era tido na Constituição de 1934. A Constituição Federal Brasileira, ela em vários pontos toca na questão das liberdades do docente e também nas liberdades que o aluno tem, e por conta disso ela é amplamente discutida na área de direito. Nós temos vários estudos jurídicos que fornecem ali uma base para a discussão de liberdade de cátedra. E em especial, né, isso veio à tona com mais ênfase após os debates relacionados à escola sem partido. Ao longo dos últimos anos nós tivemos aí uma série de reportagens na mídia, uma série de discussões acadêmicas em congressos, em revistas, grande parte deles em congressos e revistas da área de direito, colocando ali argumentos com relação à ideia da escola sem partido. Levando então em conta esse cenário que a gente tem de ensino, de educação e da liberdade de cátedra, e também considerando o crescimento dos debates que ocorreram nos últimos anos e a importância da discussão dessa liberdade docente que nós temos, e ainda levando em conta o pouco debate que existe fora da área jurídica, visto que a maior parte dos debates relacionados à liberdade de cátedra concentram-se ali em estudos que buscam explorar em maior profundidade o entendimento da lei por si só, esse nosso estudo ele busca explorar a percepção sobre liberdade de cátedra dos professores do ensino superior que atuam em cursos de administração stricto sensu. Então a nossa ideia é sair um pouco da discussão da lei puramente dita e compreender qual que é a percepção que os docentes têm sobre a sua liberdade em sala de aula. E nós escolhemos a stricto sensu, visto que isso tornaria possível uma comparação com a lato sensu e com a graduação, e também, como a stricto sensu é onde são formados novos professores, né, os cursos de mestrado e doutorado visam a formação de novos professores, isso forneceria ali um cenário interessante para a gente compreender como que os docentes que ensinam novos docentes possuem a sua percepção sobre essa liberdade. Para isso, nós fazemos uma discussão sobre a liberdade de cátedra perante a ótica jurídica, visto que, por essência, ela está contida dentro de leis e regulações, e nós temos são poucos os estudos que exploram isso fora da área jurídica, e posteriormente nós utilizamos uma abordagem qualitativa de estudo de caso para analisar a percepção dos professores. Então, o nosso estudo ele é um estudo qualitativo do tipo estudo de caso,
e nós entrevistamos 10 docentes dos cursos de administração de instituições públicas e privadas da cidade de Curitiba. Todos os docentes atuam em instituições da cidade de Curitiba e nós temos 5 docentes atuando em instituições públicas e 5 docentes atuando em instituições privadas. Foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas, com um roteiro de entrevista que foi construído com base no arcabouço de legislação que nós temos sobre liberdade de cátedra, e totalizamos então 330 minutos de entrevistas, transcritos em 86 páginas de texto e mais 10 páginas de anotações dessas entrevistas. Foi utilizado posteriormente então a análise de conteúdo, tendo códigos criados, que foram criados a partir do próprio arcabouço e do cenário legal que nós discutimos no referencial teórico do artigo, e também com alguns códigos emergindo da própria transcrição das entrevistas, tendo então um total de 24 códigos para o nosso trabalho. E nós utilizamos então o software Atlas TI versão 8.4 para fazer a codificação e a construção das redes de relacionamento das citações. Então, quando a gente fala de liberdade de cátedra, ela tem toda essa ideia de falar da postura docente em sala de aula, que tem que ser uma postura ativa, dialética, ética, e que o docente tem por si só um compromisso com a vida do estudante. Então, a interpretação da liberdade de cátedra, ela inclui a formação política do cidadão. E isso visa desconstruir o papel neutro do professor em sala de aula. Então, ao longo do nosso referencial teórico, nós vamos discutindo os estudos de direito que abordaram o tema liberdade de cátedra, e também a própria legislação, em alguns pontos, ela é discutida, pois a essência dela é desconstruir o papel neutro do professor em sala de aula, visto que o professor tem uma influência na formação política do cidadão. E a liberdade de cátedra, como eu havia falado anteriormente, ela vem em constituições anteriores que já existiram aqui no Brasil, né? O autor Melo Filho, ele sumariza um resumo dessas mudanças, né, dizendo que ela entrou no nosso sistema constitucional em 1934, foi posteriormente suprimida pela Carta de 37, restaurada em 46, mantida em 67, e aí em 1969 ela foi restringida profundamente. Então ela passou por algumas mudanças ao longo dessas constituições, mas na Constituição de 1934, por exemplo, era simplesmente expresso a frase "está garantida a liberdade de cátedra". E na Constituição atual, que é a Constituição de 1988, nós temos a liberdade de cátedra sendo tocado em diversos pontos, mas em nenhum momento ela é explicitamente dita o que ela é. Ou seja, entra dentro desse cenário toda a ideia do debate jurídico por trás dos limites dessa liberdade, do que é essa liberdade e de como que se caracteriza essa liberdade. Isso é discutido na revisão bibliográfica do nosso artigo. Mas, por essência, essa discussão ela gira em torno da relação aluno-docente, em relação à dualidade entre ensinar e aprender. E Toledo, 2017, né, ele especifica que a ideia da lei não é restringir as liberdades, mas sim estabelecer parâmetros mínimos para que seja possível fiscalizar e ter uma manutenção da qualidade de ensino futuro. Então, a revisão bibliográfica do nosso artigo ela gira em torno de discutir o conceito de liberdade de cátedra, e ela, por essência, tem ali uma série de estudos jurídicos que fazem isso, visto que essa liberdade está amplamente contida no cenário jurídico. Fazendo então a aplicação a aplicação da codificação das entrevistas que foram conduzidas, levando em conta o referencial bibliográfico, né, sumarizando os resultados, nós percebemos que existe uma maior percepção por parte do docente de liberdade. Porém, existe também uma maior percepção de restrição na atuação em graduação, na atuação lato sensu e nas ementas de graduação, ao passo que uma maior liberdade é percebida na atuação stricto sensu e nas ementas dos cursos stricto sensu. Além disso, nós também percebemos que debates políticos eles tendem a ser evitados pelos docentes. E os docentes que mencionaram debates políticos, em sua grande maioria, eles o fizeram relatando uma percepção de restrição com relação a esse tipo de debates. Ao longo da apresentação dos resultados do nosso artigo, o leitor vai se deparar com algumas redes que foram construídas no Atlas TI e que estão
aqui um exemplo de uma rede no caso, né, que é uma rede com relação ao código DBPL, que significa debate político. Nós apresentamos essas redes no artigo e nós colocamos ali o que cada um dos códigos significam, ou seja, nós provemos ao leitor uma interpretação dessa rede. Essa aqui, por exemplo, foi construída com base no código debate político, e nós temos então a correlação desse código com os demais códigos por meio das citações, ou seja, em locais onde os entrevistados apontaram citações relacionadas ao debate político, nós tivemos também apontamentos relacionados à restrição. O código BRES é o código de base de restrição da percepção docente, ou seja, na maior parte onde foram discutidos debates políticos, teve-se uma maior percepção de restrição por causa do docente. A interpretação das redes funciona dessa forma, e ao longo do artigo é apresentado as redes que sumarizam os resultados que nós apresentamos no slide anterior. Além disso, nós também colocamos aqui uma tabela, né, que mostra se o docente precisou verbalizar a existência dessa liberdade e se ele acredita que teve sua liberdade restringida. Todos os entrevistados apontaram que só precisaram verbalizar a existência da liberdade de cátedra na graduação, durante a apresentação do plano de ensino. E alguns docentes apresentam então que acreditam que tiveram sua liberdade de cátedra restringida. Essa tabela ela também é aprofundada numa discussão ali no artigo, né, com relação a qual foi a percepção dos docentes com relação a essa restrição da liberdade de cátedra. O nosso artigo, então, ele apresenta um cenário onde os docentes eles reconhecem que existe uma liberdade de ensinar e de aprender. Porém, existe uma assimetria em como essa liberdade é percebida pelos docentes, tanto nos níveis de graduação como nos níveis de pós-graduação estricto e lato sensu. E isso relaciona-se então também à ideia da interpretação do conceito de liberdade de cátedra, né? Como nós não temos especificamente dito o que é a liberdade de cátedra, a interpretação que o docente traz desse conceito, ela influencia em como ele percebe isso dentro da sala de aula. Então, uma resposta para a pergunta que existe, que é até onde vai a liberdade de cátedra, é que ela reside entre os dois extremos da dualidade de ensinar e aprender. Ou seja, ela está contida entre o cenário, entre o aluno e o docente. E os resultados do nosso estudo eles apontam para esse cenário apresentado logo acima, e cabe então por fim, ao docente equilibrar a sua atuação em sala de aula, para que a liberdade de cátedra encontre-se entre esses dois extremos. Outra consideração que é extremamente importante de se fazer é que muitos docentes apontaram um pequeno contato com a liberdade de cátedra durante sua formação. A maioria mencionou que a liberdade de cátedra foi apresentada para ele no dia a dia de sua formação, no dia a dia de sua atuação docente. E vários deles relataram que situações que geraram conflito em sala de aula poderiam ser minimizadas se eles tivessem tido um contato maior com a ideia de liberdade de cátedra, com a ideia de ensinar e aprender que foi discutida nesse artigo durante sua formação como docente. Diante disso, né, nós deixamos também algumas sugestões para estudos futuros, e em especial estudos que utilizem diferentes métodos de análise de dados, com ênfase para análise do tipo discurso e análise de narrativa, visto que existe muita coisa nas entrelinhas para ser interpretada com base na fala dos entrevistados, né? Muitos deles, por exemplo, quando relataram a situação onde ocorreu a restrição à sua liberdade de cátedra, fizeram isso com um nível de detalhe muito grande, mesmo sendo situações que ocorreram no início de suas carreiras, às vezes há 10, 12 anos atrás. Mas o nível de detalhe provido pelo entrevistado era muito grande. E esses métodos de análise de dados, como análise do discurso e análise de narrativa, poderiam trazer várias contribuições para esse campo de pesquisa. E é claro, né, seria interessante fazer uma análise de diferentes cursos e áreas acadêmicas, visto que o nosso estudo trata apenas de administração, seria interessante ali fazer uma análise das demais áreas acadêmicas para verificar semelhanças e diferenças nessas áreas. Aqui estão então as referências que foram utilizadas nessa apresentação, e nós ficamos à disposição no chat do evento para sanar as eventuais dúvidas que os leitores possam ter. Muito obrigado.